Olá, nessa aula vamos tratar sobre formas de representar graficamente os conceitos trabalhados no CAPM e também na teoria do portfólio, na teoria de diversificação de carteiras de Harry Markowitz. Vamos falar aqui sobre a SML, a Security Market Line, ou linha de mercado de títulos, e a Capital Market Line, ou linha de mercado de capitais. A Security Market Line ela é atrelada ao CAPM, então ela é uma forma de representar graficamente o CAPM. Já a CML, a linha de mercado de capitais, ela é uma forma de olhar para a teoria de diversificação de carteiras de Harry Markowitz. E entre estes dois assuntos, nós vamos tratar aqui nessa aula sobre a hipótese do mercado eficiente. Não se preocupe com os termos, que eles vão ficar claros ao longo da aula. Vamos lá? Primeiro vamos falar sobre a SML, a linha de mercado de títulos. Ela é expressa neste gráfico, então a gente tem no eixo X o beta do ativo ou de uma carteira de investimentos, e no eixo Y a gente tem o retorno daquele ativo. Se a gente traçar a combinação, ou seja, estimada pelo CAPM de retorno esperado de um ativo com o beta em relação ao mercado, ou seja, o beta que a gente tem como uma métrica de risco sistemático representando o risco de mercado. Então, a gente relacionando o risco de mercado com o retorno, a gente consegue construir essa reta teórica, que é a linha de mercado de títulos, que é uma reta onde passam todas as estimativas do CAPM em relação de risco e retorno. Então, tem alguns pontos interessantes para comentarmos aqui. Primeiro, que a gente tem o retorno do ativo livre de risco traçado no começo da reta. Então, a reta ela começa no eixo Y, no retorno do ativo livre de risco. Ou seja, se ele é um ativo livre de risco, no ponto em que o risco é zero, a gente tem o retorno do ativo livre de risco. Na medida em que a gente vai aumentando o risco, a gente também aumenta o retorno esperado da carteira. E toda essa diferença ela é expressa, é chamada de prêmio por risco. Então veja que aqui a gente tem uma linha verde com beta de 1,25, representando um ativo com beta de 1,25, e esse ativo ele tem um retorno esperado conforme o CAPM de 17,5%. Aí veja que essa diferença entre os 17,5 menos o nosso ativo livre de risco, que aqui neste exemplo possui um retorno de 5%, então essa diferença de 12,5 é o prêmio por risco do ativo. Mas a gente tem também um prêmio por risco do mercado, e o mercado ele vai ficar aonde na parte do risco? Ele vai ficar quando o beta for igual a 1. Tá? Então, até podemos ter algum ativo com beta igual ou muito próximo a 1, que terá também o mesmo prêmio por risco do mercado. Tá? No caso aqui, a gente vai ter um beta igual a 1, e a gente vai ter aqui, pelo CAPM deste exemplo, um retorno de 15%, e aí a gente vai ter um prêmio por risco do mercado de 10%. Essa, então, é a linha de mercado de títulos que relaciona um ativo com o seu risco sistemático e o seu retorno esperado pelo CAPM. É uma forma de demonstrar graficamente a estimação do CAPM. Agora, antes de falarmos sobre a linha de mercado de capitais, a gente vai entrar num assunto sobre a eficiência de mercado. Então, na parte de finanças, a gente tem a chamada hipótese do mercado eficiente. Ela presume o seguinte, que os mercados são eficientes quando a gente trata da capacidade dos mercados absorverem informações. E a gente tem 3 níveis teóricos de eficiência de mercado. A primeira é a eficiência fraca, a segunda semi-forte e a terceira a forte. Na eficiência fraca, a gente tem que os preços refletem toda a informação histórica disponível publicamente, ou seja, toda informação ela já é refletida nos preços históricos daquele ativo, Ou seja, na hipótese
da eficiência fraca, a gente tem que todo o passado, né, todas as informações que já foram disponíveis publicamente, historicamente, elas estão lá de alguma forma embutidas nos preços, ou seja, nessa parte de eficiência de mercado, para ficar mais claro de entender, é legal compreender que os preços dos ativos, eles são compostos por expectativas, né? Então veja o caso das ações, por exemplo, se é esperado que uma empresa vá melhor, né, que ela tenha mais lucros ao longo dos anos, ou seja, que ela tem um cenário positivo desenhado para essa empresa, então os preços eles têm a subirem, né, ou seja, uma precificação do mercado em relação a essas informações que dizem que a empresa está em um cenário positivo. O contrário também seria verdadeiro, né? Então, seguindo aqui na hipótese do mercado eficiente, na eficiência semi-forte, a gente tem que, além das informações históricas passadas, novas informações públicas também são refletidas nos preços. E na eficiência forte, a gente tem que os preços refletem instantaneamente até mesmo informações privilegiadas, ou seja, não é possível de forma alguma na eficiência forte se beneficiar com informações. E na verdade isso é uma divisão teórica em fraca, semi-forte e forte, porém na prática é muito interessante ter essa visão de eficiência de mercado, porque praticamente todos os mercados financeiros eles possuem algum grau de eficiência. E normalmente quando as notícias elas são divulgadas publicamente, essas notícias já foram precificadas no ativo. Então, por exemplo, de novo, né, para o caso dos mercados de ações ou, enfim, outros ativos que são negociados em bolsa, isso fica bem claro, então é mais fácil de exemplificar. Quando sai uma notícia a respeito de uma determinada empresa, quando o investidor lê essa notícia, ele já não consegue mais tirar proveito dessa informação que surgiu, porque ela já foi embutida no preço. Essa é a questão. Quando você lê uma notícia, quando sai uma notícia, ela é divulgada publicamente, a precificação já ocorreu. Tá? Essa é a ideia da eficiência de mercado, e de fato existem diversos trabalhos que demonstram, que mostram a ocorrência de alguns níveis de eficiência de mercado. Em alguns mercados isso é bastante evidente, bastante forte a eficiência, principalmente hoje em dia pela questão da facilidade de a gente divulgar informações. Então, tornar a informação pública é muito fácil, muito rápido, né? E isso fez com que os mercados ficassem ainda mais eficientes. E aí, neste assunto, a gente passa para o tema da linha de mercado de capitais, a CML, a Capital Market Line. Esse assunto ele possui relação com a hipótese do mercado eficiente e também com a teoria de diversificação de carteiras do Harry Markowitz. Nesse sentido, vale aqui a gente trazer a ideia do seguinte: se o mercado ele é eficiente, então não há como correr menos risco que o mercado para um determinado nível de retorno. Ou seja, se espera-se um determinado nível de retorno, não é possível correr menos risco que o mercado, supondo a eficiência. Agora, então, se a carteira de mercado, né, que a gente vai representar a seguir pela letra M, se ela está na fronteira eficiente, então a gente tem que, se a gente traçar a partir do ativo livre de risco, traçar uma reta até, né, passando pela carteira de mercado, sendo os eixos Y o retorno esperado e o eixo X o desvio padrão da carteira, então a gente vai ter a CML, a Capital Market Line. Vamos demonstrar ela graficamente, que fica mais fácil. Aqui a gente tem então a linha de mercado de capitais, e a gente tem no eixo Y o retorno esperado de uma carteira. Então aqui a gente está relacionando com a parte da diversificação do portfólio com carteiras de investimentos. E a gente tem no eixo X o risco da carteira medido pelo desvio padrão. Tá? Isso aqui é teoria de diversificação do portfólio lá de Markowitz. Não é um risco sistemático do CAPM, é diferente. Essa é a grande diferença entre a CML e a SML. A SML relaciona ativos e até carteiras também de investimentos com o seu risco sistemático, risco de mercado. E a CML
relacionam o retorno esperado apenas com o risco da carteira. Aí a gente tem aqui, então, que se a gente traçar uma reta que parte do retorno do ativo livre de risco, passa pela tangente do ponto em que a gente tem a carteira de mercado, a gente vai ter a linha de mercado de capitais. Lembrando aqui que essa linha verde, ela representa a nossa fronteira eficiente da teoria do Markowitz. E a linha e o portfólio de mercado, ele está então na fronteira eficiente. Isso é embasado pela hipótese da eficiência de mercado. Um ponto bastante curioso aqui sobre a linha de mercado de capitais é que se o investidor ele está entre o ponto M e o ativo livre de risco, ou seja, se ele possui uma mescla aí na sua carteira, uma combinação da carteira de mercado com o ativo livre de risco, que na prática, por exemplo, no Brasil, se a gente utilizasse como ativo livre de risco um título público pós-fixado, né, o Tesouro Selic, a gente teria aqui uma mescla de carteiras, de uma carteira de mercado, por exemplo, do mercado de ações, se fosse esse o caso que a gente estivesse analisando, com títulos públicos pós-fixados. E aí, nessa situação aqui, então, o investidor estaria com essa diversificação em renda fixa pós-fixado atrelado à Selic, né? Nessa outra parte que vai desde o ponto da carteira de mercado, lá na fronteira eficiente, e que possuem retornos esperados maiores do que os próprios retornos que estão dos ativos das carteiras que estão na fronteira eficiente, essa região aqui da linha de mercado de capitais, ela representa um investidor que ele está tomando recursos emprestados à taxa livre de risco e ele está investindo na carteira de mercado. Então, é um investidor que está alavancado, ou seja, está tomando recursos emprestados para investir na carteira de mercado. E com isso ele consegue retornos esperados superiores aos retornos esperados da fronteira eficiente. Bom, assim a gente finaliza essa explicação sobre a linha de mercado de títulos e a linha de mercado de capitais. São formas de representar graficamente, respectivamente, o CAPM e também a teoria de diversificação, né, do portfólio. Até a próxima aula!